Glória a Jesus, meus irmãos, jovens, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Aleluia. Se eu estou falando para um público seleto de jovens fortes, dá para ser melhor. A paz do Senhor para todos. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração nessa noite. Quantos já sentiram Deus aqui nesse lugar? Então já fez sentido esse culto nessa noite. Aleluia. Onde Deus está, circunstâncias são mudadas. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos têm sonhos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. É pelo menos a metade tem, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, há 18 anos atrás, Deus me deu um sonho. E não fazia ideia do significado dele até o segundo semestre de 2024, quando o Espírito Santo, de forma precisa e daquele jeito que quem ouviu a voz dele um dia pode passar uma centena de anos, mas quando ouve de novo, não tem dúvida de que é ele que está falando. Ele me trouxe de volta um sonho de 18 anos atrás. E todo sonho, ele precisa ser movido por uma ação. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém? Você pode nessa noite, já que estamos diante de um público seleto, dizer para essa pessoa que está próxima de você: todo sonho precisa de uma ação. E eu vi algo que foi muito preciso e cirúrgico, e um período extenso de muita oração. Eu vi uma mensagem que dizia assim: é necessário virar a maçaneta. Às vezes você não sabe o que vai ter do outro lado. Uma estabilidade, ela te mantém e você é apegado por ela, e às vezes é difícil. Mas não tem nada a ver com a mensagem dessa noite, mas é uma direção do Espírito Santo aqui. Mas para saber o que tem do outro lado, você precisa virar a maçaneta. Você pode dizer para essa pessoa de forma profética, como boca de Deus nessa noite: é preciso virar a maçaneta. Deus me deu um sonho muito grande, e nós estamos aqui em um pequeno começo. Não desprezamos esses pequenos começos, porque eu creio que chegará o tempo em que Deus desvendará todos os seus propósitos e todas as suas intenções. Louvado seja o nome de Jesus. É preciso, se Deus te deu algo, ainda que você não tenha a visão do que vai ser, mas se faz necessário dar o primeiro passo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse primeiro passo me dá esse privilégio dessa noite, de estar aqui diante de pelo menos uma centena de jovens. Jovens abaixo, nós consideramos aqui no culto que abaixo de 100 anos, nós estamos considerando jovens. Tem jovens aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me dê esse privilégio de estar diante de vocês. Eu quero agradecer muito a cada pastor, pastora, líder que está aqui nessa noite, representante de pastores. Nós não pegamos o nome de todos vocês. Alguns eu poderia citar por nome, mas seria ruim para os outros que eu não citar. Mas todos vocês fizeram essa noite ficar uma noite muito mais bonita
do que todas as outras. Não se preocupe, depois eu me resolvo com o pessoal de casa. Mas a presença de vocês aqui fez essa casa de oração, essa igreja ficar muito bonita. Você pode aplaudir ao Senhor por isso nessa noite? Glória a Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Se eu for começar a contar para você sobre o sonho, deixa para lá, eu vou começar a chorar e não vai ter pregação. O pessoal do teatro já me fez chorar. Se eu começar de novo, aí fica difícil. Louvado seja o nome de Jesus. Abra comigo. Jovem tem Bíblia, amém? Aleluia. Se você tem Bíblia, abra comigo, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Um clássico no meio da juventude. Um clássico no meio da mocidade. Abra comigo João, capítulo 2, versículo 14. Tenho certeza que em algum culto de jovem você já leu. Você que costuma ter a oportunidade já leu, já pregou, já ensinou. Então é um clássico. E eu quero lê-lo com vocês aqui nesta noite. 1 João capítulo 2, versículo 14. Enquanto você encontra o texto, vai localizando aí. Dá uma olhada na direita e na esquerda. Se alguém não tem uma Bíblia perto de você, diga para ele: eu te dou uma carona. Aleluia. Mas faça o favor de comprar uma Bíblia para você. Glória a Deus. Enquanto você acha o texto, Bíblia é o manual, tá? Da vida do crente. Eu costumo usar a ilustração. Você concorda comigo que isso aqui é extraordinário, é fantástico, e não é do diabo, viu? Se você não souber usar, o diabo te influencia através disso aqui. Só que se você andar na rua, como qualquer outra pessoa, com um celular na mão, você pode estar lendo um texto bíblico, mas você vai lá. Você pode estar ouvindo uma pregação, mas você está andando e as pessoas em volta estão te olhando. Para elas, você é alguém comum, como todo mundo. Mas quando o crente, ele passa com esse livro nas suas mãos, aonde ele passa, alguém olha e diz: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um jovem crente. E se houver uma necessidade naquela hora, tenha certeza, aleluia, você será o socorro bem presente na angústia. Não despreze a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu hoje estou vestido um look aqui pela primeira vez. Esse look aqui eu ganhei no mês de março da juventude. Aqui tem a foto. Nem todos que estão aqui, como também nem todos que estão aqui. Pela misericórdia de Deus e graça e vontade, nossa juventude cresceu. Então, para os que chegaram depois, eu preciso arrumar uma solução para isso aqui. Então eu pensei, para ninguém ficar triste e chateado, vocês vão procurar o Wellington e a Mari e vão falar assim: Wellington, vai ter que fazer outra. Agora vai ter ter que ter a cara de todos os demais. É só uma sugestão para não ter problema. Aí vocês me presenteiam de novo. Eu juro para vocês que eu vou dar glória a Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Segundo 1 João capítulo 2, versículo 14, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, quem? E eu vos escrevi, por quê? Porque Jesus, eu já participei de culto de jovem mais animado, gente. Vamos lá. Eu vos escrevi porque
e já. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de nós começarmos a palavra nessa noite, diga comigo: eu sou forte, estou alinhado e sou vencedor. Bate no peito assim, diga: eu sou forte, estou alinhado e sou vencedor. Agora, ou para a direita ou para a esquerda, diga com autoridade para alguém, diga: aleluia, eu sou forte, eu estou alinhado e eu sou vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Esse texto, ele nos dá uma garantia. A palavra de Deus, ela é a garantia de uma realidade de jovens. Porém, por um momento, eu vou pedir uma atenção sua, depois nós vamos à ministração da forma normal, para alguns relatórios importantes a respeito da realidade da juventude, nesse presente tempo em que nós estamos vivendo. Nós lemos, você profetizou que é forte, você profetizou que está alinhado, e você profetizou que é vencedor. Mas há uma realidade a ser, no mínimo, observada nessa noite, porque nós estamos vivendo um tempo em que há uma juventude em crise, com depressões e com ansiedade. E há uma estatística que diz que 38% dos jovens brasileiros entre 18 e 27 anos apontam depressão e ansiedade como seus principais desafios. Entre os evangélicos, esse número é maior, 44%. Esses dados revelam uma realidade preocupante entre os jovens cristãos no Brasil, que enfrentam desafios significativos relacionados à sua saúde emocional. Em relação à sua saúde emocional, à sua identidade, eles dizem que emocionalmente há um índice muito forte de ideação, de ideia de suicídio, e os dados são alarmantes. 51% dos jovens não se consideram emocionalmente saudáveis, e isso inclui os cristãos. 17% declaram sintomas de depressão, 13% relatam ideias suicidas. Esses dados são pesquisa do Datafolha de 2022, revelam uma crise silenciosa que afeta também os jovens de dentro das igrejas. Há uma realidade de solidão, ansiedade e depressão. 63% dos adolescentes cristãos admitem se sentir sós. 55% relatam ansiedade. 45% mencionam sentimento de depressão. Quando eu e você olhamos para esse relato
É uma estatística de nível nacional. E eu não preciso de uma visão profética, eu não preciso de uma revelação do céu para afirmar nessa noite que essa é uma realidade que está bem presente nos nossos dias. Essa é uma realidade que tenho pastores aqui, pastoras, homens, líderes, mulheres de Deus, que eu tenho certeza que assim como eu, tem enfrentado essa realidade nas suas igrejas, tem enfrentado essa realidade no meio da juventude, tem enfrentado essa realidade no meio da juventude das igrejas no tempo presente. E quando nós olhamos para essa realidade, nos dá uma impressão de que, será que a Bíblia está errada? Será que a palavra de Deus, ela falhou? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Deus, Ele não erra. A questão é que nós, como crentes, como cristãos, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algumas situações, lemos, ou às vezes ouvimos, e replicamos. E como eu disse, isso aqui é um texto chave de culto de mocidade, que se alguém não leu, pregou ou ensinou, até aconselhamento talvez já existiu com esse texto. Então é um texto que talvez alguém falasse assim: pastor, quando o senhor falou o capítulo e o versículo eu já sabia decor. Mas há uma diferença de espaço de tempo muito grande entre aquilo que se ouve e aquilo que de fato se vive. Quando o texto fala de força, dizendo: jovens, sois fortes. Eu tenho alguns aqui que de vez em quando postam aí umas fotos nas academias, né? E já estão ficando até meio fortinhos assim já. E alguém vai dizer assim: esse texto é para mim, né? Esse texto diz respeito a mim, porque eu sou forte. E às vezes nós olhamos e alguém nos fala e diz assim: tem a ver com o porte físico, tem a ver com a resistência física, mas não. Essa força que o texto nos diz, quando nós não entendemos ela, nós olhamos e falamos assim: parece que a Bíblia está errada. Mas o texto não está dizendo da força física, mas ela está dizendo de uma força que vem de Deus para a vida da juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Uma força que vem do alto, uma força que é inexplicável. É aquela força que faz um menino de 17 anos chamado José, longe da sua casa, longe da sua família, depois de muitas decepções que ele passou com seus irmãos, depois de muitas decepções que ele passou na sua casa, depois de ser vendido, está na casa de um homem de autoridade, governar aquela casa, em um momento em que ninguém lhe via. Pastor, aonde que eu demonstro essa força? É enquanto eu estou aqui pulando e glorificando e rodopiando e dando glória? Não. O lugar aonde nós mostramos essa força é aonde não tem ninguém que está nos vendo. Quem está comigo aqui nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode nessa noite dizer para esse jovem que está perto de você: você não demonstra força somente aqui dentro, mas o maior lugar aonde se identifica a sua força, diga para ele: o maior lugar é naqueles ambientes onde não tem ninguém te vendo. José está sozinho, dominando. Potifar confiava em José. E o texto diz que a mulher de Potifar olhou para ele,
gostei desse rapaz, mas o gostar era com más intenções. Mas o texto diz que, o texto demonstra, que José era forte. Aleluia. Pastor, mas José saiu correndo. Aleluia. Às vezes a força que nós precisamos ter é essa: a força da capacidade de saber quem nós somos. Deixa eu te dizer uma coisa: a partir da adolescência, passando para a juventude, transformações acontecem na vida e no corpo de todo moço e toda moça. Neurônios estão à flor da pele e surgem vontades e desejos que antes não existiam. José aqui é um rapaz novo, e eu digo e repito nessa noite: José não correu da mulher, José correu de si mesmo. Pastor, aonde eu identifico força? É quando eu passo a encarar a realidade e entender quem eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa: nós fomos chamados, amém? Cristo nos chamou. Nós temos um destino, céu de glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, aqui tem carne. Nesse corpo habita vontades e desejos. E aonde eu identifico a força que João está falando? É a capacidade de entender quem eu sou, encarar a realidade de quem eu sou. E a partir do momento que eu sei encarar essa identidade, que eu sei encarar essa realidade, aleluia, eu passo a correr como José correu. Porque eu sei que eu guardo algo maior do que todos os outros moços e todas as outras moças. Diga assim: você guarda algo maior para alguém. Não, isso não está na sua carne, isso não está entranhado em você. Aleluia, você tem um tesouro dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que habita em você e tem ciúmes de você. Ele não abre mão. Às vezes nós ficamos olhando: não, tem que ser forte, tem que ser forte. Que força é essa? Essa força é a capacidade de dizer não para aquilo que às vezes tentam nos seduzir, tentam nos comprar, tentam criar armadilhas para que a gente caia nelas. Mas nessa noite, aleluia, eu quero profetizar na autoridade que há no nome de Jesus: Deus está te dando força hoje. Louvado seja Deus. Quantos podem crer? Levante a sua mão e glorifique o nome dEle. Força é ter coragem para dizer não. E eu costumo dizer que nessa realidade só se engana quem quer. Você tem o Espírito Santo. E seja sincero com você mesmo. Na hora da decisão, na hora da escolha, tem sempre uma voz dentro de você que está te dizendo: esse não é o caminho, essa não é a direção, não é por aí que você deve andar. Antes mesmo de alguém falar aos seus ouvidos, você sente algo dentro da sua alma te dizendo: escapa, rapaz, escapa, moça, sai desse laço, sai dessa cilada. Esse não é lugar para você. Pastor, e onde está a força? Aleluia, é dar ouvido a essa voz que fala com você. Aleluia, é saber que quando ele fala sim, é sim. Mas quando ele fala não, é porque tem algo muito melhor preparado lá na frente para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: o não de Deus não é, aleluia, para te punir de nada. Deus vê o que você não vê. Aleluia. Deus ouve o que você não ouve.
Aleluia, Deus está onde você não está. Aleluia. Entenda, quando o Espírito fala para você não vai, não é porque Ele está te punindo, aleluia, porque tem um bem muito maior preparado ali na frente. Louvado seja Deus. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo: moço, moça, seja forte, aleluia, seja forte, aprenda a dizer não, e se for necessário, saia correndo. Oh, eu sinto a graça do Espírito Santo nesse lugar. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Aleluia. Deus nessa noite está dando força. Aleluia. Você diz: pastor, está por um triz, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu te trouxe aqui para te dar força, rapaz. Eu te trouxe aqui para te dar força, moça. A partir de hoje, aleluia, você vai resistir. Louvado seja Deus. O Espírito Santo nos fortalece. Pastor, se eu começasse a te dar uma lista aqui de amigos meus que caíram, a lista ia ser grande. Será que Deus não lhes deu força? Não, foi só você que entendeu errado. Porque toda mensagem enviada de Deus, ela não vem do além, viu? Toda mensagem enviada de Deus, ela não vem de um pensamento, ela não vem de uma ideologia. Toda mensagem enviada de Deus, ela tem conformidade com esta palavra. Aleluia. Deus, Ele jamais fala algo para mim e para você, aleluia, além daquilo que as Escrituras já nos garante. Essa força para vencer, para resistir, para dizer não, e em alguns momentos até para correr, ela está disponível para quem também se disponibiliza a ter uma vida alinhada. Diga para alguém que está perto de você: você precisa ter uma vida alinhada. Alinhada na roupa, pastor? Não, alinhada com a palavra. Não tem jeito. Não existe revelação para alguém que não tem a palavra como direção. Não existe revelação para alguém que não tem a Bíblia como sua bússola. Jesus não disse assim: olha, o Espírito Santo vos fará saber. Não. Ele disse: o Espírito Santo vos fará lembrar. Porque o saber não é uma ação do Espírito Santo. O saber é uma necessidade que eu preciso aprender a colocar na minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa: em um tempo em que só se rola vídeos, reels e tudo mais, Deus está convidando uma geração, aleluia, para voltar a sentar, aleluia, e ler aquilo que as Escrituras dizem. Nessa noite o Espírito Santo está fazendo um convite para mim e para você, dizendo: aleluia, você precisa se alinhar, rapaz. Você precisa voltar ao contato com a minha palavra. Você precisa voltar ao relacionamento comigo através do conhecimento da palavra. Uma vez eu fiz um cálculo numa escola bíblica, e tenha certeza de uma coisa: quando você sabe que está com fome, como que você sabe que está com fome? Né? Alguns aqui talvez já estão dizendo: pastor, já está dando a hora. Daqui a pouco tem um mistério ali. Como você sabe que está com fome? A barriga ronca, não é assim? E aí você se alimenta, e esse alimento não é só para matar a fome, é para sustentar o corpo. Se você não entendeu ainda, porque tem muita alma gritando,
porque tem muita alma gemendo, porque tem muita gente que está indo no médico, e o médico faz baterias e baterias de exames, e o médico fala: olha, clinicamente está tudo perfeito com você, e você sente dores, e você sente coisas que você não consegue entender, e não tem diagnóstico, porque assim como o alimento físico sustenta o corpo, a palavra de Deus é o alimento para a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer nessa noite, faz tempo que a tua alma está roncando aí dentro e dizendo: aleluia, eu quero Deus, e você não está entendendo. Faz tempo que tem algo gemendo dentro de você e você não está compreendendo. Nessa noite Deus está dizendo através dessa palavra: eu quero me revelar a você. Aleluia, eu quero ter uma intimidade com você. Volte a se alimentar da minha palavra. Se nós temos 2 ou 3 cultos por semana, entre 1h30 alguns, 2 horas outros, faça os cálculos e veja quanto tempo você passa dentro da igreja e quanto tempo você passa fora dela. Se você deixar para que o único contato seu com a palavra seja no momento em que você lê a Bíblia aqui no culto, é um sinal de que a tua alma está gritando nessa noite, dizendo: eu preciso me relacionar com Deus. Aleluia. Porque Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Só se fará observando a palavra. Está aí o mundo aí fora te persuadindo, te iludindo, tentando te tomar para ele, tentando te engolir, tentando tirar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Pastor, e como eu vou vencer? Aleluia, você só vai purificar o seu caminho através dessa palavra, em o nome de Jesus nessa noite. Aleluia, eu quero desejar que o Espírito Santo comece a partir de hoje, colocar um desejo que você nunca teve antes, aleluia, por ler e entender e acima de tudo, praticar essa palavra na sua vida. Quantos recebem essa palavra com alegria? Diga amém. Aleluia. Quando o moço e a moça, o homem e a mulher de Deus, ele está alinhado com a palavra, ele sabe onde ele entra, ele sabe a hora de sair, ele sabe o que fazer, ele sabe o que não fazer. Aleluia, porque ele tem um guia, ele tem um norte, ele tem uma bússola. Aleluia, você não pode continuar andando desorientado. Você não pode continuar andando, batendo cabeça e para lá e para cá. E tudo que alguém fala começa a virar regra a partir daquele momento na sua vida. Você já percebeu a loucura que o mundo está? Porque tudo aquilo que as pessoas falam com uma ênfase maior começa a virar regra para a vida de alguém. E tem gente que já está com o pescoço numa coleira, andando de 4 patas e dizendo que é cachorro. Você consegue entender isso? Tem gente que diz assim: a partir de hoje eu já me identifico, não sou mais humano, eu sou isso, sou aquilo, eu sou aquilo outro. Porque as pessoas estão ouvindo e estão falando assim: eu quero isso para a minha vida. Mas um jovem alinhado com a palavra, aleluia, as informações podem até vir, mas ele fala: aqui não, eu tenho um norte. Aleluia, essa aqui é a minha bússola. Aleluia, pode até tentar, mas não vai conseguir. Aleluia, eu estou alinhado com a palavra. Louvado seja Deus. O texto diz: a palavra habita em vós, e por causa disso já vencestes o maligno. Sabe aqui
O maior problema não está no diabo. O problema não está nos demônios. E eu acho interessante a síndrome de Adão e Eva, né? Lá no Éden, Deus chega: cadê você, Adão? Estou aqui, Senhor. Porque você está escondido. Estou escondido porque a Eva me deu a fruta. Aí Deus olha para ela: por que você fez isso? Eu fiz porque a serpente me seduziu. Aí a serpente, coitada, não tinha mais ninguém para olhar do lado, pagou o pato. E nós estamos muitas das vezes nessa síndrome. E a gente fala assim: não, a tentação é o diabo, é isso, é aquilo outro. Não, o texto diz assim: jovem que é forte, alinhado com a palavra, ele não vai vencer, ele já venceu. Não é algo para o futuro, é algo para agora. Você não vai vencer, você já venceu. Se você já venceu e não consegue resistir, aonde está o problema? Faz um dedinho assim de profeta. Agora mire para alguém assim. Só que antes de você liberar a palavra, lembra que o que você apontou para ele, tem 3 para o seu lado também. Diga assim: o problema não está no diabo, o problema está em você. O diabo já está vencido. Já vencestes o maligno. Agora você precisa vencer você. Agora você precisa vencer a sua mente. Agora você precisa vencer as suas escolhas. Nessa noite é noite de você romper com algumas coisas que têm te prejudicado. E deixa eu te dizer uma coisa: um abismo, após dele nunca virá um lugar de exaltação. Um abismo só traz após ele outro abismo. E tem coisas que nessa noite, se você não romper com elas hoje, você não vai pisar amanhã em um lugar mais elevado, você vai para um abismo pior. Você vai para um lugar mais profundo. Você vai para um lugar mais escuro. Porque o maior problema nosso não é vencer o mundo, não é vencer o diabo, é vencer aqui dentro, é vencer as nossas escolhas. Todos os dias você tem que dizer sim ou não. Todos os dias você tem que escolher. Todos os dias você tem que tomar decisões. E deixa eu te dizer uma coisa: lá no mundo eles vivem a vida deles, mas a maioria das vezes, no nosso meio, o problema das crises que nós estamos tendo é porque as pessoas não estão tendo mais coragem de romper, de abrir mão, de deixar, de abandonar. Tem cortes que são difíceis de ser feitos, mas são necessários. Tem decisões que são difíceis de ser tomadas, mas são precisas. Tem escolhas que são difíceis de fazer, mas elas precisam ser feitas. Você está vendo tudo desmoronar do seu lado. Você está vendo tudo desmoronar na sua frente. Para trás não dá nem para olhar mais, porque só tem desgraça. E nessa noite você está diante de uma oportunidade que não foi aberta, aleluia, neste culto, mas foi aberta lá no céu. Deus está convidando nessa noite pessoas para dizer assim: aleluia, eu te criei para ser forte, moço. Eu te criei para ser forte, moça. Eu quero que você seja alinhado. E nessa noite a única coisa para isso acontecer na sua vida, que precisa ser feita, é vencer você mesmo. É vencer os seus pensamentos.
é vencer as suas intenções. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele está com disposição para transformar situações que você não conseguiu sozinho até hoje. Quantos creem que Ele está aqui nesse lugar? Aleluia. Ele não veio por causa do ambiente. Ele não veio por causa da construção. Construção, amanhã a gente sai daqui, muda tudo e vira qualquer outra coisa aqui, e é uma construção. Mas Ele só veio porque você tomou a decisão de vir. Aleluia. Ele só está nesse lugar porque você está. Aleluia. Ele só está nesse ambiente porque você decidiu estar aqui. Aleluia. E Ele veio nessa noite para dizer: eu vou te fazer forte hoje. Aleluia. Eu vou te colocar alinhado na minha presença hoje. Aleluia. É momento de tomar decisões. Se você puder, vai se colocando sobre os seus pés. Deixa eu te dizer, moço. Deixa eu te dizer, moça, o que Deus preparou para a sua vida é muito mais do que qualquer coisa que você está vivendo hoje. Se está boa, eu profetizo, vai ser muito melhor do que você imagina. Se está ruim, não precisa ficar desse jeito. Se está bom, aleluia, vai ser transformador. Mas se está ruim, aleluia, vai acontecer milagres sobre vidas aqui nessa noite. Pegue no braço dessa pessoa e diga assim para ele assim: toma uma decisão hoje. Aleluia, o momento de você tomar decisão é hoje. Aleluia, Deus nessa noite está te dando força, moço, força, moça. Aleluia, se faz necessário reagir. E eu quero nessa noite, eu sinto a autoridade de Deus. Eu quero convidar os pastoras que estão aqui para me ajudar aqui hoje, porque vai haver uma renovação de mente aqui nesse lugar. Aleluia, pessoas que entraram frustradas vão sair daqui impactadas pelo poder do Espírito de Deus. Você precisa tomar decisão. Seu problema não é com o maligno, ele já está vencido. Seu problema é com a sua mente, com o seu coração. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe ninguém que Deus não possa transformar. E eu quero nessa noite convidar alguém que... Eu gosto de pregar para jovem, porque jovem tem uma capacidade de romper com coisas. Eu me lembro, é claro que não faz muito tempo, esses dias atrás aí, mas eu me lembro que alguém me apresentava uma coisa e eu ia lá e daqui a pouco eu já estava dominando, né? Alguém me apresentava outra, eu ia lá e já estava fazendo. Porque o moço e a moça têm uma capacidade de tomar decisão e se envolver e aquilo acontecer. Imagine debaixo, aleluia, da graça de Deus e na unção do Espírito Santo, o que não pode acontecer na sua vida a partir de hoje. Ao moço, a uma moça, um irmão, uma irmã, que chegou por essas portas nessa noite, e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Está vendo que do jeito que está, não dá para ficar. Pastor, eu até entreguei, mas estou bem distanciado, e faz tempo que eu não sinto Deus na minha vida, e as coisas estão desmoronando. É você que Deus quer fazer forte hoje. Se você estiver no meio dessa mocidade, no meio desse grupo, vem aqui para frente do altar para me orar por você, para nós orarmos por você. Onde está você que tem coragem de romper nessa noite?
e dizer: Deus, a partir de hoje é eu e o Senhor. A partir de agora, se você trouxe alguém, o Espírito Santo está ardendo aí no coração dele. Se você convidou alguém, ou se você conhece alguém, vai até perto dele e diga: essa é a sua noite, não deixe passar. Essa é a sua noite, moço, essa é a sua noite, moça, não deixe passar. Aleluia. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e reconciliar, vem aqui ser impactado pelo Espírito Santo, para que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Todos aqui, aleluia, são cristãos? Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? O Ministério de Louvor para estar aqui já. Venha. Glória a Deus. Diga assim. Diga assim: eu sou forte. Não, diga mais forte do que eu sou forte. Eu estou alinhado. E eu sou vencedor. Agora diga assim, para quem está do seu lado: se você não se sente assim, você não precisa sair desse lugar desse jeito. Deus quer mudar a sua história.